Quando assistimos a um filme, as tramas geralmente são bastante semelhantes. Haverá um conflito no filme. Em seguida, esse conflito se intensifica. Continua piorando até que alguém intervém para resolver o conflito. O livro de 1 Reis é muito mais simples. Davi é rei no início do livro, mas está prestes a morrer. Depois dele, Salomão, filho de Davi, assume o trono. Ele constrói o templo. No entanto, a partir daí, ele toma algumas decisões ruins. Então, quase todos os reis depois dele ficam piores. Muitas vezes, introduzem a adoração de ídolos e se afastam de Deus, até que finalmente chegamos ao rei Acabe. Acabe se torna o clímax, pois é o pior rei de todos. No entanto, grande parte de sua maldade é devida à sua esposa maligna, Jezabel. Aqui está um resumo rápido dessa mulher. Jezabel era filha de um rei fenício chamado Etbaal, e assim ela se tornou uma princesa. Jezabel então se casou com Acabe, o 7º rei de Israel, e isso a tornou uma rainha. Agora, Jezabel era uma adoradora do deus cananeu da chuva e fertilidade, Baal. Ela era uma adoradora de ídolos. Era uma mulher influente, poderosa e maligna. Oni. Reis 21, versículo 25, fala sobre tanto Acabe quanto Jezabel. Diz que não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para praticar a maldade aos olhos do Senhor, pois Jezabel, sua esposa, o incitava. Embora Acabe seja culpado por seus próprios pecados, grande parte de sua queda foi devida à sua esposa Jezabel. Jezabel era uma mulher pagã. Ela não seguia o Deus de Israel, mas o odiava. Em 1 Reis 18, ela tenta deliberadamente matar os profetas do Deus de Israel, um ato grosseiro de maldade. É inexprimível pensar que Jezabel ousaria desafiar tão audaciosamente o Deus de Israel, mas ela tentaria matar seus servos. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, "E quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu de 50 em 50 numa caverna e os sustentou com pão e água. Então, o rei Acabe não exterminou os profetas do Senhor. Sua rainha Jezabel o fez." Naqueles tempos e naquela sociedade, você pode imaginar como seria para o rei ser conduzido por sua rainha, mas mesmo assim, Jezabel massacrou os profetas do Senhor. A Bíblia também diz em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, "Agora, pois, envia e congrega a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel." A Bíblia afirma que os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá comiam à mesa de quem? Não do rei Acabe, não do chefe da casa, mas à mesa de Jezabel. Você vê, é preciso ter cuidado quando se trata do espírito de Jezabel. É um espírito que tem uma voz de influência e controle. Ela ofuscava seu marido, minava sua autoridade, mas também incitava seu marido ao mal. Porque 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, diz que não houve ninguém que se vendesse para fazer o mal perante o Senhor, como Acabe, a quem Jezabel, sua esposa, incitou. Houve algumas vezes na vida de Acabe em que parecia que ele se arrependeria. Havia até momentos em que parecia que ele queria seguir os caminhos de Deus. No entanto, toda vez que havia um raio de esperança, Jezabel apagava essa esperança. O mais notável é a história de 1 Reis 21. Neste capítulo, havia uma vinha que pertencia a um homem chamado Nabote. Acabe queria a vinha e até estava disposto a comprá-la. Nabote rejeitou a oferta porque era contra a lei de Deus vender a propriedade. Acabe ficou muito chateado e voltou para o seu palácio para lamentar. No entanto, Jezabel tomou as rédeas da situação e matou Nabote. Ela fez com que as pessoas acusassem Nabote, que era um homem justo, de amaldiçoar a Deus e o rei, o que resultou em sua morte por apedrejamento. Então, ela o acusou falsamente, o fez ser assassinado e roubou sua vinha. Isso é manipulação em seu auge. Isso leva Acabe a comprar a vinha para si mesmo.
Acabe matou Nabote? Não. Sua esposa malvada, Jezabel, o fez. No entanto, ele poderia ter recusado comprar a vinha e colocado sua esposa na prisão pelo assassinato de Nabote. No entanto, devido ao seu próprio prazer maligno e à mão maligna de Jezabel, ele cedeu ao seu desejo pecaminoso. Parece quase como se Acabe fosse um boneco nas mãos de Jezabel. Em 1 Reis 18, Elias, que era um profeta de Deus, desafia os adoradores do ídolo Baal para ver qual Deus é o verdadeiro Deus. Eles veem qual Deus pode incendiar um touro. Claro, os 450 profetas de Baal não puderam fazer nada porque o Deus deles não é real. Eles tentaram por muitas horas e falharam. No entanto, Deus incendiou o touro de Elias depois de uma única oração de Elias. Ele expôs os deuses falsos por meio de um desafio entre Baal e Yahweh, provando a todos os espectadores que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Em seguida, ordenou que os profetas de Baal fossem mortos, o que irritou Jezabel a ponto de ela ameaçar matar Elias, o que o fez fugir. Conhecemos o fim de Jezabel, que foi profetizado por Elias. Ela foi jogada pela janela por seus servos e depois pisoteada por cavalos, e seu corpo foi devorado por cães. Ela teve a chance de se arrepender depois de ouvir o resultado do desafio e a profecia de sua morte horrível. No entanto, escolheu continuar a andar no caminho das trevas. Sim, Jezabel morreu e há muito foi esquecida por muitos. No entanto, seu espírito ainda existe hoje e pode se manifestar no comportamento ou ações das pessoas ao nosso redor. A história de Acabe e Jezabel é uma história da qual devemos tomar nota. Quando nos cercamos de pessoas más, é provável que tomemos decisões más. Sua influência e, às vezes, sua manipulação nos levarão a pecar. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz: Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Devemos ter cuidado para não nos casarmos com alguém que não conhece o Senhor. Se o fizermos, é possível que eles nos levem para o mal. Claro, se você se encontrar casado com um incrédulo, não deve se separar. No entanto, deve estar atento para que seu cônjuge não o desvie, como Jezabel fez com Acabe. E quero que você aprenda isso. As pessoas frequentemente associam o espírito de Jezabel ao sexo, sedução e promiscuidade. Mas acredito que esses são apenas alguns dos frutos desse espírito. No cerne de Jezabel, no cerne desse espírito maligno, está o controle. É um espírito controlador e manipulador que cativa as pessoas. É um espírito que não tem gênero. Só porque é um espírito nomeado após uma mulher, não significa que não possa ser encontrado em homens. Como eu disse, é um espírito de controle. E se você olhar ao longo de sua vida, geralmente são as pessoas ávidas por poder ou controladoras que acabam sendo as mais prejudiciais e desagradáveis com as quais temos que lidar. E veja por este prisma na igreja, na raiz da maioria dos conflitos, a questão está relacionada ao controle. Pastor versus anciãos, diáconos versus coros, este ministério versus aquele ministério. Isso é o espírito de Jezabel.